abrindo as Escrituras no Salmo 92, e vamos de pé fazer esta leitura. Salmo 92, Salmo cântico para o dia de sábado. Diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Todos: quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estudo não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Todos: tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Todos: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Todos: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom é render graças ao Senhor. Nós vamos ainda de pé orar ao Senhor. Seremos conduzidos por uma oração feita pelo presbítero Fernando. Oremos. Santo, bondoso Deus, louvado, exaltado seja teu nome, Senhor. Santo Senhor, que tem, nesses anos todos, estendido a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor, que é Deus sobre todas as coisas, tem operado de forma tão bondosa na vida de cada um dos nossos irmãos aqui. Louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento nós pedimos que o Senhor receba de nossas mãos, mãos impuras, todo louvor, toda honra e toda glória, por tudo aquilo que vai ser feito aqui, Senhor, por tudo aquilo que vai ser dito aqui. E nós pedimos desde já que o Senhor fale aos nossos corações, traga da tua boa palavra às nossas mentes, que possamos meditar nela, Senhor, aqui quando sairmos daqui. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, nos ajuda a mim e meus irmãos aqui, para que possamos aprender do Senhor, estar atento às palavras do Senhor, estar atento aos caminhos do Senhor. Obrigado por esse período tão precioso que temos tido nas nossas vidas, nesses anos que temos passados aqui juntos, o Senhor tratando cada um de nós, cada uma das nossas famílias aqui, Senhor, em tudo ser glorificado. E nessa noite recebe toda a honra e todo o louvor por tudo aquilo que vai ser feito. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor e pedimos em nome dele. Amém. Ainda em pé, louvemos juntos com o hino Trindade Santíssima, de número 11. Vozes, teu nome glorificado.
Estamos ainda em atitude de contrição. Abri a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2. Versículos 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Esse é um momento de contrição, de confissão de pecados, de humilhação diante do Senhor, de humildade, de se colocar diante do Senhor, confessando as nossas transgressões. Eu vou pedir ao pastor Amadeu que nos dirija nesta oração de confissão. Oremos, irmãos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, hoje e a todo sempre. Amém. Nesse momento em que podemos ler uma porção da Tua Palavra, podemos perceber o quão maravilhoso o Teu Filho amado é. Ele sendo enviado, mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Nós sabemos que Ele é Deus, mas como um servo sofredor, Ele foi até o fim. Ele morreu, mas pela Tua graça, bondade e misericórdia, Ele ressuscitou. E por conta disso, meu Pai, por causa de Cristo, por causa da cruz de Cristo, nós somos habilitados a nos achegar a Ti. E nos achegando a Ti, olhando para a nossa condição de pecadores. Sim, meu Deus, somos pecadores. Nós carecemos da Tua graça, nós carecemos da Tua misericórdia. E sabendo que somos pecadores, e entendendo que o Senhor é fiel e justo para perdoar pecados, oh, meu Deus, o Teu Espírito Santo nos desperta a pedir perdão por nossas falhas, meu Pai. Perdão, meu Deus. Perdoa os meus pecados, meu Deus. Tem misericórdia da minha vida. E assim faz com cada um que está aqui, meu Deus, se humilhando diante de Ti, entendendo que o Deus que o Senhor é, entendendo que o Filho foi enviado, entendendo que o Espírito Santo nos ajuda até mesmo em nossas orações, meu Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Fala conosco, meu Deus, sempre, lendo a Tua palavra, escutando a mensagem, e que hoje, meu Deus, durante a mensagem que será pregada, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, meu Deus. Transforma o que tem que ser transformado, muda o que tem que ser mudado. E se porventura, meu Deus, ainda exista entre nós pessoas que não professaram a fé em Cristo, que não entenderam do Teu Evangelho, que essa palavra possa impactar o coração desses, meu Pai. Transforma corações, meu Deus. Muda, Pai, situações. Nós Te clamamos, Senhor. Nós Te pedimos que o Teu Espírito possa aplicar a mensagem em nossos corações e que em nossas vidas venhamos a glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dEle que oramos, pedimos e agradecemos. Amém.
Ainda em atitude de contrição, nós cantemos, mesmo assentados, o hino "O Deus Fiel", de número 32. Perdoador. E lá no Salmo 103, versículo 12 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Em Cristo nós temos garantia de perdão. Deus seja louvado. Nós vamos ainda nos colocar de pé e nós vamos entoar cânticos ao nosso Deus em louvor.
de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças
exposição das Escrituras, e nós temos hoje o reverendo Weber Júnior, que com alegria aceitou o convite do Conselho da Igreja, e então será o pregador desta noite. Fique em atitude de contrição, suplicando a bênção do Senhor através da exposição fiel das Escrituras. Irmãos, antes da leitura da palavra de Deus, serei breve em dizer da minha alegria de estar aqui junto com a minha família, de conhecer a Igreja Presbiteriana do Cambeba, de me alegrar com vocês nesse final de semana, no qual a gente não dá parabéns uns para os outros, a gente louva o nosso Deus. Costumo dizer que aniversário de crente não tem razão de parabenizar, porque a gente sabe que nada é produzido por nós mesmos, né? A gente não tem o que parabenizar quando você completa um ano. Quando uma igreja, então, completa mais um ano, menos ainda é parabéns. No sentido que o mundo coloca de achar que você fez alguma coisa admirável, não é? Pelo contrário, nós estamos aqui louvando a Deus, cantando cânticos em adoração a Ele, porque aniversário de igreja é um motivo da gente louvar outro. É Ele que recebe os parabéns, por assim dizer. É Ele que recebe a nossa honra, e não o povo de Deus que aqui está. Então, eu quero convidar você a abrir no texto que você sabe que nós leremos e estudaremos esse final de semana. Nós vamos estudar um pouco, e eu vou dizer aqui um pouco de Isaías 53, porque há muita coisa o que explorar. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido, e eu espero que esse pouco seja suficiente para e usado pelo Espírito de Deus para despertar você a amar o estudo da palavra ainda mais e a desejar mergulhar em passagens tão bonitas, tão ricas como essa conhecida passagem do servo sofredor. Eu quero ler com vocês Isaías 52, 13 até o 53, 12. E já vou adiantar que de agora em diante, todas as vezes que eu me referir ao capítulo 53, fala assim, Isaías 53, Isaías 53, que é inclusive o tema do nosso final de semana, eu estou me referindo desse trecho de 15 versos, que vai do 52, 13 até o 53, 12. Esse é um bloco, então o finalzinho do 52 é parte do capítulo e da poesia, por assim dizer, do capítulo 53, tá bom? Então eu vou fazer essa leitura e depois nós iniciaremos a exposição. Ouça a leitura da palavra de Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui a palavra do Senhor. Já vou avisar que na noite de hoje eu não ousarei expor esses 15 versos de uma vez, mas eu quero prometer a vocês que nos próximos encontros aqui neste final de semana, eu vou me esforçar por expor parte desses versos. Hoje eu preciso dar a visão panorâmica, para a gente entender como é que essa passagem tão linda e tão famosa se encaixa na história da redenção. Eu quero começar chamando a sua atenção para o fato de que muitos crentes tendem a ouvir um mensageiro dizer assim: hoje nós falaremos sobre a obra expiatória de Cristo. O pastor Heber vai pregar doutrina hoje na meia. Se eu falasse assim, a mensagem de hoje é sobre o serviço cristão, ele diria, acho que vai ser mais prático hoje. E nós temos uma tendência muito comum de fazermos essa dicotomia de serviço e de doutrina. A gente acha que um sermão sobre obra expiatória é doutrina e um sermão sobre serviço é prático, e as duas coisas meio que não andam juntas. Então alguns de nós que gostam de doutrina vão ouvir o pastor Heber falar assim, vamos falar sobre a obra expiatória. Yes, hoje vai ser bom, vai ser carne. E outros que preferem quando se fala sobre serviço cristão mais prático, acho que vai ser mais pro dia a dia da igreja. E eu não queria que a gente olhasse para essas duas coisas como sendo opostas, como sendo coisas que não andam juntas, porque pensar dessa forma é muito danoso. Ou a gente se torna cheio de doutrina e árido nos nossos relacionamentos, ou a gente se torna gente zelosa por relacionamento, mas raso na sua base teológica. E as duas coisas são ruins. Paulo, no texto que o pastor Timóteo leu com vocês, não permite que a gente separe boa e profunda verdade teológica do serviço cristão. Aquele texto de Filipenses 2, que você já deve ter ouvido tantas vezes antes, que fala daquele Deus que não julgou por usurpação estar nessa posição, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Então, esse é um texto, Filipenses 2 é um texto extremamente teológico, mas ele é escrito com qual propósito? Bem, o primeiro verso que a gente leu aqui explica o propósito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem a ver com relacionamentos com outras pessoas. 2 versos antes disso aí, Paulo diz assim, cada um considere o outro superior a si mesmo. Paulo estava falando sobre o relacionamento de pessoas, e ele pega o exemplo de Jesus e fala num dos textos mais profundos de cristologia de todo o Novo Testamento, para falar de vida prática, de relacionamento um com o outro. Então, isso mostra pra gente como a obra de Cristo, ela não é apenas o modelo de prática. Ela é isso, e ela foi escrita para isso, mas mais do que isso, ela é o fundamento do nosso serviço. Se a gente só pensar em Jesus como um modelo a ser seguido, o espírita também consegue pensar isso. Ele também enxerga Jesus como um modelo a ser seguido. Mas a gente está indo mais longe ao dizer que o que Jesus faz é diferente do que só ser um modelo para você. Ele é o seu chão. Ele é o fundamento das suas boas obras. Nossos símbolos de fé de Westminster dizem que a gente não consegue fazê-las se não fosse pela redenção de Jesus. Então, nesta noite, como mensagem introdutória deste final de semana, eu quero que a gente olhe para esse cântico, ele é chamado de Cântico do Servo Sofredor, essa é uma linguagem comum na literatura, para a gente estudar um pouco sobre a obra de Jesus
E eu vou usar duas frases que vocês vão me ouvir falar aqui ao longo do final de semana. Eu entendo que essa passagem, assim como o Evangelho de maneira abrangente, ele destaca o que Jesus faz por nós, mas ele também destaca o que Jesus faz em nós. Se eu entendo que uma pregação deve terminar falando daquilo que Jesus faz por nós, eu anunciei o Evangelho. Mas eu preciso completar dizendo e o que é que Jesus faz em nós. A obra do Evangelho não é só algo que é feito substitutivamente, mas também transformadora. Ela tem que produzir resultados em nós. Então, nós vamos falar de um Messias que é servo. E como nós, como remidos, temos que ser transformados em servos à imagem dele. Tá bom? Então nós vamos estudar nesse final de semana o servo que vai produzir servos parecidos com ele. O termo servo, que é usado bastante no Antigo Testamento, em Isaías ele tem um uso todo especial. Os estudiosos dizem que a ideia de servo em Isaías tem uma conotação muito messiânica, que não aparece em outros lugares com tanta frequência. Então, esse termo aparece principalmente na segunda parte de Isaías. Quem estuda Isaías com mais detalhe sabe que Isaías tem uma parte em que ele fala mais de juízo até o capítulo 39, inclusive ele termina anunciando para o rei Ezequias que por causa de ter aberto o reino para Merodach e Baladã, aquela nação seria levada à Babilônia. Por isso que o 40, que é a segunda parte de Isaías, começa consolando o povo, dizendo: consolai, consolai o meu povo. Embora Isaías tenha escrito todo esse texto, eu assim entendo, nós temos que compreender diferenças de ênfase conforme o tempo, o momento que o povo está vivendo. Há momentos em que o profeta anuncia juízo e há momentos que ele tem que trazer consolo da sua redenção. E os capítulos 40 em diante são de muito consolo. Então olha que curioso, a ideia de servo aparece em Isaías 40 vezes. 9 vezes nos primeiros 39 versos e 31 vezes do 40 em diante. Mostrando que o conceito de servo vai aparecer principalmente num ambiente de redenção. Inclusive, é nesses primeiros capítulos do segundo bloco que a gente tem os chamados cânticos do servo. O servo aparece em poesias belas falando da sua obra redentora. O profeta assume a perspectiva dos exilados, por quê? Porque Isaías, eu preciso explicar isso a vocês, ele está profetizando não apenas para o povo que o ouve nos seus dias, mas ele sabe, de alguma maneira ele sabe que o povo de Deus vai ser exilado e agora precisa de uma mensagem de consolo quando for exilado, isto é, quando for levado para outra nação. Então, tendo essa perspectiva em mente, ele vai anunciar consolo a Israel por meio de um servo especial que vai proporcionar restauração a Sião. Só que ele vai fazer isso por meio do sofrimento. Em outras palavras, quando eles forem feitos escravos de outras nações, escuta só o que eu vou falar agora. Quando Israel se tornaria escrava de outras nações, Deus envia um escravo que vai trazer libertação. Entende? O servo vai libertar servos. Agora entenda servo no sentido de escravo, no sentido de gente presa. É aqui que o servo sofredor, ele substitui, ele entra no lugar de outros servos. A expressão meu servo, que aparece várias vezes em Isaías, ela implica que Deus escolheu essa pessoa ou pessoas para uma determinada tarefa a qual o servo deve se submeter humildemente. Eu falei de cânticos do servo, deixa eu explicar isso. Se você quiser depois ler, se você gosta de anotar, anota aí 4 passagens para você ler depois. A primeira, porque é comum os estudiosos falarem de 4 cânticos de servos, né? O primeiro deles está em Isaías 42, de 1 a 4. Depois, Isaías 49, de 1 a 6.
O terceiro é Isaías 50, de 4 a 9. E o último é o que a gente leu. Então, repetindo para quem quer anotar, Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e, finalmente, a passagem que a gente está vendo aqui. Esses textos, eles se complementam. E eu não tenho tempo hoje de mostrar para vocês uma coisa muito bonita, que é como a figura do servo vai sendo desenvolvida progressivamente até chegar no cântico mais robusto, que é esse que a gente leu e vai estudar um pouco neste final de semana. O que eu quero fazer com vocês hoje à noite é mais modesto. Eu quero falar de duas coisas. Eu quero mostrar, em primeiro lugar, essa temática do servo em Isaías, explorando o conceito de servo. E por que que ele tem um conceito, uma identidade multifacetada? Isto é, por que que a ideia de servo é complexa? Ela é cheia de facetas em Isaías, e a gente vai ver isso. Segunda coisa que eu quero estudar com vocês nesta noite é mostrar como a obra do servo gera vários outros servos. Então, primeiro a gente vai estudar a identidade multifacetada do servo e depois como a obra do servo gera vários servos. Por quê? Porque eu quero defender para vocês, ao longo do final de semana, eu vou repetir essa ideia de que o evangelho não trata apenas do que Jesus Cristo faz por nós, mas envolve aquilo que ele faz em nós, como ele nos transforma em servos à imagem do Supremo Servo. Então vamos fazer, em primeiro lugar, vamos explorar a identidade do servo. Se eu pergunto para você assim, quem era o servo? Você fala, pastor, pode pular essa, eu já sei. Eu sei que é Jesus, eu sei que é Jesus. E o Novo Testamento fala que é Jesus. Então está resolvido, não precisamos nem entrar nisso. Mas eu queria mostrar para vocês como Isaías tem uma maneira de apresentar o servo que é complexo e que é bonito e é cheio de riquezas. Por exemplo, a expressão meu servo em Isaías, ela é usada para figuras diferentes, personagens humanos, e não referenciando Jesus Cristo, mas o profeta Isaías é chamado de servo, um outro homem chamado Eliaquim é chamado de servo, Davi é chamado de servo, e até a nação de Israel é chamada de servo. Curiosamente, as três figuras a quem eu mencionei por nome são um profeta, um sacerdote e um rei, que é uma referência possivelmente velada ao tríplice ofício de Jesus Cristo, que serve enquanto oficial. Isto é, isso aponta para a ideia de que Jesus Cristo ocupa uma tríplice função de ligar o povo a Deus, né? Então, o ofício de servo como oficial é uma bênção quando ele opera em conformidade com aquele que o comissionou. Porque Israel vai receber inúmeras vezes um puxão de orelha? Porque não está sendo um servo que ouve a sua autoridade. O servo só é bênção quando ele é respeitoso, quando ele presta contas, quando ele de fato é fiel àquele que o comissionou. Então, a menção a Israel como servo que acontece em Isaías mostra como Deus concedeu a todo o povo da aliança o privilégio de trabalhar como intermediário na missão de servir outras nações com a mensagem do Deus verdadeiro. Todavia, o uso do termo servo em Isaías não só varia de identidade, ora um indivíduo, ora o povo, mas também, como a gente vai ver daqui a pouco, ele varia de características. Às vezes o servo é o redentor, às vezes ele é o remido. Então, para você guardar aqui esse conceito de que ora ele é o redentor, ora o remido, vá na sua Bíblia em Isaías 42. A gente vai olhar como esse servo, ele é pintado de uma forma estranha para a gente dizer é Jesus de cara. Olha o que diz Isaías 42, verso 19. Diz assim, quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem eu envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Olha a imagem, o servo do Senhor é chamado de cego 2 vezes, de surdo. Aí você fala, o servo do Senhor, duvido. Jesus não era isso.
calma, Isaías tem um sentido mais amplo para esse conceito de servo. Porque no mesmo capítulo, ao mesmo tempo que o servo é carente de redenção, ele também redime. Olha para o versículo 7, 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos. Espera aí, mas ele não é cego? Mas ele também abre os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo do cárcere os que jazem em trevas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que Isaías vai pintar a figura do servo, ora como sendo o Redentor, e ora como sendo aquele que precisa ser remido, que está cativo das suas deficiências. Então, isso acontece novamente, vá no capítulo 49. Olha só como Isaías trabalha, às vezes com o servo como sendo a nação de Israel, às vezes como um indivíduo que redime Israel. Veja lá, versículo 3. 49, verso 3. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Então, aqui a nação é identificada como servo. Mas se você olhar nos versículos 5 e 6, olha o que está dito. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Percebe? No versículo 3, Israel é o servo. Nos versículos 5 e 6, Israel é o redentor, o servo é o redentor de Israel. Então, essa maneira de Isaías trabalhar, mostrando que ora o servo é o redentor, ora Israel o servo é remido, mostra que existe uma visão multifacetada do servo em Isaías. O nosso texto, que é de Isaías 53, não tem esse tipo de dubiedade. Por quê? Porque ele é uma figura só, do início ao fim, traçado como um redentor do povo de Deus. E essa figura vai ser referendada várias vezes no Novo Testamento como sendo Cristo Jesus. Então, você está certo quando você diz assim, pastor, eu já sei, o servo de Isaías 53 é Jesus. Benção. Mas eu quero que você, atentando para aquilo que Isaías está construindo, enxergue a ideia do servo como se fossem lentes sobrepostas. Sabe quando você mistura assim? Você coloca na frente da luz um papel transparente meio amarelo e outro vermelho e dá laranja, e você faz uma brincadeira com as cores. De certa maneira, Isaías está fazendo isso. E isso fala alguma coisa acerca da identidade do servo. Olha só, um autor muito conhecido, um comentarista muito famoso no passado, chamado Franz Delitzsch, ele passou a descrever a identidade do servo de Israel, do servo do Senhor, como sendo um desenvolvimento gradativo, como uma pirâmide. Deixa eu explicar. Na pirâmide, na base da pirâmide, toda a nação de Israel, às vezes é chamada de servo. Se você subir um pouquinho para o meio dessa pirâmide, você vai ver o remanescente fiel de Israel, que às vezes é chamado de servo, porque de fato serve o Senhor em meio a infidelidades. Mas se você for para o topo da pirâmide, você vai ver a figura messiânica, o Israel ideal. E é dessa figura que Isaías 53 está falando. Então percebe que Isaías está construindo a ideia de relacionar o servo ora com Israel, ora com o resgatador de Israel, para que a gente veja Jesus em relação à história de Israel. Jesus como sendo uma espécie de contraponto, eu poderia dizer de o Israel ideal. Jesus é frequentemente apresentado como sendo o segundo Adão, ou ele é uma espécie de segundo Moisés, ele é o segundo Davi, ele é o israelita perfeito, e a Escritura está cheia de exemplos disso.
relacionando Jesus Cristo com personagens do Antigo Testamento. É aqui que você precisa aprender a estudar o Antigo Testamento, tendo a história de Jesus em vista, porque ele vai recapitular ou reviver algumas histórias do próprio Israel. Não é curioso que, só para dar um exemplo para vocês, o Evangelho de Mateus começa falando que Jesus Cristo, ele é perseguido quando ele é pequeno, ele vai para o Egito, aí ele sai do Egito, é batizado, depois anda pelo deserto e sobe o monte para proferir o famoso Sermão do Monte. Essa história, quando era lida para o judeu, ele fala assim, peraí, sair do Egito, passar pelas águas, andar no deserto e subir ao monte, eu já vi essa história antes. E era de propósito, para que todo mundo enxergasse Jesus Cristo como revivendo as histórias de Israel, sendo o Israel perfeito, o servo que não falhou como Israel falhara. Então, olha só como ele é o modelo. Israel é chamado, o servo é chamado de um modelo de justiça e cumprimento da lei. Mas Israel nunca conseguiu. Cristo Jesus é sim um modelo de justiça e cumprimento da lei. Ele é luz para os gentios. Isaías 49 fala disso. Ele é luz para os gentios. Isaías 50 mostra que ele é íntegro a ponto do Senhor defendê-lo. E de fato Deus aparece dos céus e diz coisa do tipo, esse é o meu filho amado, escute ele. A ele ouvi. E ele sofre vicariamente por outros, que é o caso de Isaías 53. Então, observe como Israel é o beneficiário do ministério do servo. A missão que Israel falha em cumprir, de ser modelo para as nações, isso está lá em Deuteronômio capítulo 4, que diz que Israel deveria viver de tal forma que as nações deviam olhar para Israel e dizer assim, que Deus, que seja tão justo, tão próximo do seu povo como o Senhor. Que leis há tão justas como as de Israel. Israel tinha que viver de tal forma que as pessoas invejassem o relacionamento com o Senhor. É assim que Deus diz a Israel. Mas Israel nunca foi essa nação. Então Jesus Cristo é aquele que cumpre sozinho o modelo de luz para as nações. Ele torna visível isso quando ele cria um novo Israel. Então não é interessante que quando a gente fala da igreja, e daqui a pouco eu vou falar da igreja, o objetivo nosso quando a gente celebra um aniversário em gratidão ao Senhor Deus, é desejar sermos formados à imagem do servo, porque esse é o grande objetivo dele. Desejamos ser formados à imagem do servo. Por quê? Porque ele vai tornar visível todas as glórias da sua obra mediante uma nova comunidade, não mais israelita, mas multiétnica, para testemunho das nações. É por isso que no dia de hoje, mas principalmente no dia do Senhor, no domingo, nós estaremos fazendo coro com muitos outros que a gente não consegue ouvir, mas que o nosso Senhor Jesus ouve, porque tem gente espalhada pelo nosso país e pelo nosso planeta, louvando o mesmo Cristo. Essa é a forma do povo de Deus testificar às nações da glória do Senhor Jesus. Então, meu primeiro ponto é dizer para vocês que Israel foi o servo que falhou, não foi submisso aos mandamentos e à missão que Deus ordenara. Então, o nosso Deus envia o seu Filho para cumprir o que Israel não fizera, porém com o intento de transformar a igreja no que ela deve ser. Transformar a igreja naquilo que ela deve ser. Eu quero entrar no meu segundo ponto e agora eu vou ler um outro trecho da palavra de Deus. Eu vou preparar para ler um outro trecho de Isaías. Por quê? Porque se o o serviço de Israel falhara, e Israel precisou de um indivíduo que sofresse em lugar dessa nação rebelde, então isso não significa que Israel não seja servo de Deus, mas que esse serviço é mantido pela graça divina. Quero explicar isso.
O que eu quero mostrar é que nesse segundo lugar, nesse segundo ponto da mensagem, é que não só Jesus Cristo é o Israel ideal, a identidade de conectar o servo com Israel e com Jesus Cristo, porque há uma relação entre eles, mas de que o objetivo de Cristo é o discipulado de servos. Por exemplo, quando Paulo ensina aos Gálatas sobre a obra de Jesus Cristo, inclusive morrendo na cruz e ressurgindo para nossa justificação, ele também diz que o grande objetivo do seu ministério era Cristo ser formado em vós. Isso que ele queria. Então nós temos que entender o Evangelho como uma notícia transformadora do nosso caráter. Lembra que eu falei? O Evangelho não tem a ver só com aquilo que Cristo faz por nós. E a gente vai ouvir bastante neste final de semana sobre o que Cristo faz por nós. Mas também como ele muda o nosso íntimo. O tema do servo em Isaías, portanto, é muito significativo. Porque ele destaca não só o servo supremo, mas também se preocupa em falar de uma nação de servas formada pelo Messias. Essa é a glória do seu ministério. E eu queria que você entendesse que essa é a glória de uma igreja saudável. Não é quando ela tem uma figura que é marcante, mas quando ela tem uma comunidade de servos. Entendeu? É isso que faz dela uma igreja saudável. É a expressão daquilo que Cristo faz no nosso meio. Ele é capaz de transformar pessoas autocentradas em servos uns dos outros. Esse é o objetivo do seu discipulado. É transformar você em servos uns dos outros. Tem uma razão muito bonita para eu estar destacando isso como segundo ponto. E eu quero trazer essa informação porque quando eu a descobri, alguns anos atrás, eu vibrei com ela. Isaías faz menção ao conceito de servo, como eu falei, várias vezes, mas tem um dado muito curioso. Depois de Isaías 53, toda a ocorrência da palavra servo, até o final do livro, está no plural. Depois de Isaías 53, todas as vezes que aparece a palavra servo, é sempre servos. Sempre no plural, e aparece 11 vezes. O que eu creio que Isaías esteja ensinando através da sua mensagem? De que o servo vem fazer a sua obra para produzir servos. Nós somos membros do corpo de Cristo quando a gente se torna servo, pronto a sofrermos por ele. Por exemplo, Filipenses 1:29 fala da graça de padecermos por Cristo. E assim como ele assumiu forma de servo, a gente leu na liturgia nesta noite, devemos imitá-lo em sua atitude. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então eu quero ler um trecho de Isaías 54 para vocês entenderem que bonito o que o servo produz. Olha, depois do último cântico do servo, aquele que é mais famoso, Isaías 53, que a gente leu no começo aqui da mensagem. Olha o que diz o 54 como resultado da obra desse servo. O texto diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Pulando um pouquinho, vá para o versículo 10. Diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Observe que Israel falhara como servo, não é verdade? Falhara no cumprimento dos mandamentos, na missão de ser luz para as nações, de mostrar Deus às nações, mas o amor do Senhor Deus não abandona, não se afasta. Ele é como um marido fiel diante de uma mulher envergonhada. Então, versículo 6 diz: porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada. Isto é, eu trouxe você para tratar de você. Você tinha má fama, mas o meu amor
a minha aliança não será removida. Como resultado desse amor leal que permanece firme com Israel. O que acontece com esse povo? Uma explosão de população. A gente fala da mulher estéril que terá muitos filhos, pois essa figura continua. O versículo 11 fala: ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Eu vou construir um edifício lindo aqui. É uma linguagem figurada para dizer de um povo que ele está levantando. No versículo 13 ele diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Pulando para o 17, para a gente ir mais rápido, diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Essa é a primeira de 11 ocorrências em que o termo servo aparece no plural. Então, olha só, até a maneira de Isaías construir o seu livro mostra pra gente que o grande objetivo do servo Jesus Cristo é transformar aqueles servos outrora falidos em servos que honrem o seu nome, repletos da sua bênção, repletos da sua graça. É como se o Calvário do capítulo 53 fosse seguido da igreja de Atos do capítulo 54. É isso que Isaías está fazendo com a sua profecia. Está mostrando para a gente a beleza da obra desse servo. Queridos, e com isso eu quero levá-los a refletir sobre uma aplicação aqui desse meu segundo ponto. Já que essa comunidade de servos é herdeira de muitas bênçãos, eu queria levá-los a pensar sobre um ponto importante aqui, que é o seguinte: se a nossa identidade ela é remodelada pelo servo Jesus, então a gente tem que pensar em como isso tem que mudar a nossa postura dentro da igreja. E aqui ora uma palavra para uma igreja que pela bondade de Deus está crescendo. Já estou ouvindo as notícias, então eu sei um pouquinho, não sei dos detalhes, mas eu sei que essa igreja está crescendo. Prova disso que não cabe aqui, não é? A mensagem de Isaías 54 faz todo sentido, porque vocês estão alargando as tendas para a direita, para a esquerda, não é? Porque não está cabendo aqui. Então, uma mensagem importante àqueles de vocês que se achegaram à Igreja Presbiteriana do Cambeba nos últimos anos. O fato de vocês terem se achegado aqui e alguns de vocês já terem se tornado membros é motivo de grande alegria, eu sei disso. Eu sei que os presbíteros com quem eu conversei um pouco, o pastor Timóteo, com quem eu conversei um pouco, têm se alegrado em ver a bênção do Senhor de ter vocês se achegando aqui. No entanto, eu quero alertar vocês que já vieram e os que estão se achegando para um dos perigos do nosso dia, que é quando a gente sai frustrado com a igreja da qual a gente vem, ou com a igreja da qual a gente saiu por razões quaisquer, pode não ser problemas, mas a gente saiu atrás de uma boa igreja para frequentar. A gente não fala assim? As pessoas não dizem assim: estou procurando uma boa igreja para frequentar. Bem, não é errado encontrar uma boa igreja para frequentar. Mas o que eu quero alertar aqui? Eu quero alertar você contra uma cultura, alertá-lo para uma cultura negativa, em que achar uma igreja que já seja boa mostra que ela está pronta. O espírito de servo está longe. E o que prevalece nessa cultura é um espírito de consumo. Eu encontro algo que já está pronto, bom. Então, se você chegou no Cambeba e já viu alguns abacaxis, seja bem-vindo à realidade. É assim que funciona. Porque não tem igreja pronta. Não tem igreja pronta. Entende o que eu quero dizer? Se nós somos chamados a ser um grupo de servos, então há um perigo muito grande quando a gente procura uma igreja porque a gente gosta da música, porque a gente gosta do departamento infantil, porque a gente gosta disso, daquilo, né? Veja, todas essas coisas são boas. Claro, não há nada de errado em ter um ótimo departamento infantil, não há nada de errado em termos boa música, exposição da palavra e tantas outras coisas que compõem uma igreja saudável. O que eu estou chamando
chamando a sua atenção é que essa ideia de achar uma boa igreja para frequentar, ela tem pelo menos 2 problemas. O primeiro é uma visão ilusória, como se a igreja já fosse pronta. Não existe igreja pronta, de alcançada o alvo. Esse é um problema. Mas o segundo problema que eu já mencionei é que é uma visão consumista. Eu não penso como servo, eu penso como um consumidor. Gostou do restaurante? Bom, né? Tem aqui um ar-condicionado, comidinha boa, serve aqui. E às vezes a gente traz isso para dentro da vida cristã. Quando nos serve bem, nós gostamos. Quando não nos serve bem, nós descartamos e trocamos. Cuidado com isso. E eu alerto vocês em amor, porque hoje em dia nós temos muita gente trocando de igreja por causa da mentalidade de consumo. Eles deixam e se mudam com muita facilidade porque estão procurando algo que lhes atende. Inclusive a gente usa uma expressão que não é muito boa, mas você já deve ter falado ela, ou pelo menos ouvido. A gente falou assim, sabe o que eu gostei daqui, pastor? Encaixou. Encontrei uma igreja onde eu me encaixei. Por que essa é uma expressão ruim? Porque a igreja tem que ser a forma certinha de você para dar certo. Entendeu? Ela tem que ser assim, a forma certinha para você chegar e falar assim, uau, entrou certinho, encaixou. Nada disso. Se nós somos chamados a ser servos, então eu vou me amoldar a coisas que não se encaixam. É isso que você tem que pensar como servos de Cristo Jesus, como servos uns dos outros. Eu vou me amoldar. Se você for desafiado a fazer alguma coisa para o reino que não é a sua zona de conforto, antes de dizer não, diga assim, dá para eu me amoldar? Eu queria que você entendesse isso por conta dessa cultura de consumo. Agora eu quero dar um alerta também para quem já está no Cambeba já há um tempo. Tá bom? Quem já está aqui, diz, não, pastor, eu não cheguei há pouco tempo, não. Eu penso, 22 anos dessa igreja, conheço todos os anos dessa igreja. Estou aqui há bastante tempo, desde que ela era pequenininha. Então agora, para vocês, a minha palavra de encorajamento, mas também de alerta. Se você é parte da igreja há bastante tempo, você provavelmente já está encaixado na estrutura. E quando a gente está encaixado na estrutura, dá a impressão de que a gente já achou onde é que a gente serve. E o problema da gente pensar assim é que parece que a gente não precisa ser transformado em servo ainda. Mas não pense você que você está isento de transformação, que o servo precisa operar em você. Não estou falando que seja errado você já estar encaixado, não, tá? Se você já tem o departamento onde você serve, graças a Deus por isso. Eu fico feliz. Mas Israel, nos dias de Isaías, também tinha um monte de coisa que ela fazia. Por exemplo, ela tinha adoração institucionalizada, mas ela falhava enquanto servo. Tanto é que Isaías capítulo 1 começa com uma bronca enorme do Senhor contra Israel. Por quê? Porque adorava, mas o seu coração estava longe do Senhor Deus. Então, queridos, é possível, presta atenção, não estou dizendo que é o que tem acontecido, porque eu não conheço vocês. Mas é possível que vocês participem ativamente do serviço institucionalizado e falhem miseravelmente como servos. É possível. É possível. Se o nosso serviço não tem moído o nosso espírito soberbo, que se considera melhor do que os outros, para que a gente passe a considerar cada um inferior ao outro e considerar o outro superior a nós mesmos, então a gente tem falhado. Se nós não temos aberto mão da nossa liberdade para servir pessoas humilde e piedosamente, então nós temos falhado enquanto servos, ainda que a gente esteja trabalhando bastante. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que conhecer o Evangelho significa conhecer mais e mais do servo. E nós vamos, eu prometo que a partir de amanhã nós vamos expor pedaços desse capítulo. Conhecer mais e mais do servo. Mas o objetivo final é que nós sejamos moldados à imagem desse servo. É que nós tenhamos um espírito pronto a refletir as glórias do nosso Cristo.
Esse servo, como a gente vai ver, ele é alvo da nossa fé, ele deve ser proclamado, ele deve ser louvado, ele deve ser imitado. E uma das coisas que eu quero terminar suplicando por você e por mim é que nós peçamos a Ele que transforme cada um de nós para que nós sejamos servos uns dos outros, no Espírito do nosso Senhor Jesus. Há um sentido no qual a história de Israel é exatamente a nossa. Deus chamou você para ser servo, mas a sua vida é um contínuo amontoar de falhas, como servo e serva de Jesus. Um contínuo amontoar de falhas. Aí Jesus vem para servir em seu lugar perfeitamente. Mas entende como, mesmo que isso seja lindo, ainda não é o final da história? Porque se ele servisse a gente perfeitamente, nós terminaríamos a nossa mensagem assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, ponto final. Mas não é assim que termina o verso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O servo não quer só substituir você, ele quer transformar você à imagem da sua beleza e glória. Vamos orar? Senhor, nós vamos estudar, já começamos hoje só introdutoriamente, mas vamos estudar um pouco mais essa passagem incrível de Isaías 53. Mas à medida que nós refletimos na Tua Palavra e esmiuçamos o texto sagrado, nossa oração hoje à noite é que o Senhor conduza o nosso coração, que o Teu Espírito conduza o nosso coração a almejar essa transformação que o servo faz na vida daqueles que são filhos dEle, escolhidos dEle. Senhor, todos nós aqui, temos uma história de falha após falha. Alguns numa área, outros noutras. Todos nós temos motivos para nos entristecermos com o nosso desempenho como servos no reino. Todos temos. E se isso não tem sido visto por nós, é porque o nosso coração está tão cego, tão doente, que nós não enxergamos sequer o tamanho da nossa enfermidade. Senhor, se existe gente assim aqui, que o Senhor quebrante, o Senhor humilhe, que o Senhor amasse, para que sejam servos teus. Mas aqueles que têm um coração quebrantado por ti mesmo, pedimos que os seus pecados não só sejam perdoados, mas sua vida seja purificada, seja transformada. Quão precioso, Senhor, é sabermos que o Senhor não só nos justifica dos nossos pecados, mas o Senhor também nos santifica, nos transforma em servos à imagem do servo. Pedimos que isso aconteça com esta igreja, que ela cresça gradativamente, até que Cristo seja formada nela. Nós oramos em nome dele. Amém. Vamos colocar de pé e receber a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Sentai-vos, guarde o pós-lúdio.